Boa noite. Hoje é dia 21 de maio de 2013. Nós estamos na terceira terça-feira do mês de maio. Então, a nossa reunião de saúde e autoconhecimento. Primeira terça-feira de cada mês, 18 horas e 30 minutos, reunião de entes queridos. Segunda e quarta terça-feira, reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida. E a terceira terça-feira do mês, que é hoje, reunião de saúde e autoconhecimento. Qual o objetivo dessa reunião? Abordar aspectos da saúde na dimensão física, emocional, mental, intelectual e espiritual. Nós podemos utilizar o tempo de 60 minutos respondendo a perguntas de vocês, como podemos trabalhar com o tema já que vem sendo avançado ou misturar as duas coisas. Aí vocês é que comandam, vocês é que dão as regras. Então eu começo a reunião perguntando: quem tem perguntas sobre saúde e quer fazer? Tchan, 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 tchan. O que você gostaria de saber sobre saúde física, emocional, mental, intelectual, espiritual? Eu gostaria de saber sobre saúde mental. O que você gostaria de saber especificamente sobre saúde mental? Transtorno bipolar. Vamos analisar por pedaços. O que significa a palavra transtorno? Fulano de tal está transtornado. Ele está num estado de confusão. O que mais? Perturbação. O que mais? Transtorno. Confusão, perturbação, desequilíbrio. Se ele fosse uma orquestra, ele estaria desafinado. Então já temos uma definição prévia de transtorno. Bi. O que quer dizer bi? Duas polaridades, né? Duas posições, duas direções. Bi significa uno, duo, tri. É o duo, é o bi. Então, opções duplas. Eu posso ficar sentado, posso ficar de pé. Ok. Eu posso só ouvir ou eu posso também falar. Então, nós já temos a definição de transtorno e já temos a definição de bi. O que significa polar nesse conjunto? Polar vem de quê? Polo. Nós temos polo norte e polo sul. Então a tradução ao pé da letra seria uma pessoa que ora está no polo sul, ora está no polo norte. É uma pessoa que está vivendo um quadro de ambiguidade. O que é ambiguidade? Uma parte sua quer parar de fazer o que está fazendo, e uma parte sua quer continuar a fazer o que está fazendo. Nós estamos então só mexendo na situação. O que seria um transtorno bipolar? É um transtorno psíquico, é um transtorno mental, não é isso? Com raízes emocionais, com raízes físicas, desencadeado pelas situações as mais diversas, que pode colocar a pessoa numa frequência de insegurança ou de comportamentos totalmente díspares, comportamento totalmente diferente. Isso é muito comum na personalidade humana. Nós costumamos dizer que o espírita tem 3 personalidades. Em casa, aqui mando eu, sou o provedor. Passou da porta para fora: ô vizinho, tudo bem? Ô fulano, preciso falar com você. Já muda, já ficou bipolar. Aí aproxima do centro espírita.
E conforme vai aproximando, vai incorporando uma outra personalidade. Passou da porta para dentro, oi irmã Tuca, como é que vai? Oi irmã Ana, que bom te ver. Oi irmão Tete, já todo mundo vira irmão. Como é que fica a situação? Já é tripolar? Deu para entender então? O transtorno bipolar, a criatura é levada a pensar, falar e agir de maneira dicotômica, de maneira diferenciada, de maneira, às vezes por nada, muda a personalidade. Deita de um jeito e levanta de outro. Entra no toalete para o banho de um jeito e sai de outro. Senta à mesa de uma maneira e levanta de outro. Há aqueles em que isso é muito distinto. Por exemplo, no organismo feminino, pode ficar mais suscetível no período das mudanças hormonais. Não é isso? No período em que enfrenta um desafio financeiro, no momento em que tem que fazer uma apresentação de um trabalho na sala de aula, o aluno, no momento em que se sente sob pressão. Então, para alguns, desencadear o transtorno bipolar tem que ter uma causa, uma contrariedade, um desconforto endógeno, de dentro para fora, ou exógeno, de fora para dentro. Mas há outros que essa mudança acontece sem uma causa aparente. A própria pessoa depois, dependendo do nível da bipolaridade, pergunta-se: por que eu falei daquele jeito? Por que eu agi assim? E não encontra a resposta. Alguns casos são tratados apenas com a psicologia. O tratamento psicológico pode auxiliar. Outros casos, há necessidade de, observando uma gravidade maior, serem também utilizados os recursos da psicoterapia e até mesmo da farmacoterapia. Por quê? A pessoa que tem o transtorno bipolar raramente tem só o bipolar. Ele costuma ter um conjunto de outros transtornos em volta. Transtorno obsessivo compulsivo ou não. Entendeu? Por isso, o transtorno bipolar é mais ou menos isso que eu falei. Agora, a pessoa que está vivendo o transtorno bipolar precisa de ser analisado num todo, e não como alguém que olha pelo orifício do microscópio ou do telescópio, vê apenas um ponto. Quem é essa pessoa? Comportalmente, socialmente, não é isso? No ambiente do lar, no ambiente do trabalho, que traumas que ela enfrentou ou não recentemente ou na infância. Por isso a necessidade dos olhos de um profissional competente, de alguém que tem uma visão holística e não siga também o rótulo, porque há profissionais que são super cartesianos. Bursite no ombro, remédio tal, anti-inflamatório X, infiltração Y, acabou e pronto. Dor de garganta, isso. Trabalha com receitas de bolo. Rotulou o diagnóstico, rotula o procedimento. Não é assim, doutor? Muitos profissionais agem assim. Mas tem aquele que para, que não é apenas profissional de saúde, é também sacerdote, sacerdócio de ouvir o próximo, e pergunta: o que você acha que desencadeou isso? O que aconteceu diferente com você nas últimas horas, nos últimos dias? E aí vai conseguir chegar a uma posição mais única daquele paciente, e poderá com isso economizar muito tempo, muita química e muitas sessões. Então não é um transtorno apenas mental. As raízes, as matrizes podem estar em outros níveis, até no espiritual. Pode, em alguns casos, estar até sobre a ação de um espírito, como diz o nosso Mateus Fraga, mentor da casa, convidado.
que ele, pelo seu comportamento, mudou o seu padrão vibratório e permitiu ser influenciado por algum espírito naquela frequência, que aproximando dele, muda o eixo magnético dele, o eixo comportamental. Deu para entender? Esclareceu alguma coisa? Síndrome do pânico é a mesma coisa. Esses fatores do comportamento emotivo, essas mudanças de estados emocionais. Eu tive 2 pequenos tipos, sabe? Não é isso? Eu tenho 5 anos que eu demorei. Se você ler no Evangelho segundo o Espiritismo, eu cito isso com muita frequência, porque abre a mente da gente. Capítulo 5 das aflições. Todo transtorno gera aflição. Capítulo 5, é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 4 e 5, causas atuais das aflições. O cidadão fumou 20 anos, bebeu 20 anos, surge no fumante um efizema, surge no alcoólatra uma cirrose. Isso é coisa de outra encarnação? Não. Nós criamos aquilo, a pessoa criou aquilo com comportamentos desta encarnação. É o item 4 e 5, causas atuais das aflições. Eu desci a escada de maneira precipitada, escorreguei, rolei para a escada abaixo, quebrei o braço. Ah, isso é porque no passado você usou esse braço para machucar outras pessoas. Não, é porque eu não olhei onde eu pesquei. Nós temos que ter cuidado para não criar o fanatismo. Tudo é espiritual, tudo é obsessão, tudo é lei de causa e efeito. Não, foi efeito de uma causa de descer a escada sem prestar atenção. Muito bem. Agora, se o item 4 e 5 é causas atuais, o item 6 a 10, causas anteriores das aflições. Se você tem isso desde a infância, uma zona de medo, de temor, de insegurança, de pânico, em relação, definida ou não, porque alguns vão ter a crise de pânico em relação a um lugar geográfico, entrar no elevador, entrar no ônibus, ficar sozinho, a altura. Então são as várias fobias, são os vários tipos de pânico. Tem uma causa justa, é naquela situação. Em outra situação, não. E tem aqueles que têm um pânico generalizado, sem ter passado por nenhum fator que pudesse instalar aquele clube. As matrizes, então, estão provavelmente num passado recente ou num passado remoto, em que a criatura perturbou-se, ou perturbou a outra. Dá para entender? Mas, Falcone, como é que eu posso hoje estar pagando ou acertando a minha contabilidade com algo de uma vida passada? Na palestra de ontem eu expliquei: alegria e saúde. Você não teve outras vidas, você teve outras reencarnações, mas não é de outras vidas, é desta vida na qual você está íncido, porém em outras eras, em outras vivências. Dá para entender isso? Assim, o que acontece? As matrizes podem estar lá. Você não lembra. Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo capítulo 5, se 4 e 5 é causas atuais das aflições, 6 a 10 é causas anteriores, o item 11 é esquecimento do passado. Qual a vantagem que tem você não lembrar onde você estava na última encarnação, na penúltima? Por quê? Se lembrar, vai trazer um quantitativo de informações que serão mais prejudiciais do que benéficas. Imagina o aluno, no 4º ano do estudo fundamental, ter que lembrar de cabeça tudo o que aconteceu em cada dia de aula no 1º ano letivo. Vai ajudar ele a decorar a matéria ou vai confundir? Imagina o aluno que está fazendo prestando um exame pré-vestibular, um exame de vestibular, e ele tem que lembrar tudo o que aconteceu em todos os dias da aula dele até chegar ali. Ou foram 8 com mais 3, 11 anos de escolaridade. A soma das partes vai gerando. Agora, se você lá no estudo fundamental colava na prova de matemática, ou colava com um colega seu nas provas de português, na hora que você vai ser submetido a um exame no vestibular, que não dá para colar, pelo volume
o efeito vai fazer agora. A sua nota despenca naquela matéria. É o passado influenciando no presente? É. O que você pode fazer? Sabedor de que colou naquela matéria lá atrás, você pode receber, tomar aulas particulares daquilo. Deu para entender? Para compensar.